Alô Brasil, alô você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Medical Minds Podcast. Será que dessa vez para ficar? Espero que sim, né? Sou o Gabriel, médico e host do podcast. Episódio número 7. Estamos aqui com uma pessoa, trazendo pessoas da medicina, da região de Palmas e região de Tocantins. Tentamos trazer outras pessoas de outras áreas também, mas agora voltamos para o nosso foco principal, que são médicos da região de Palmas e do estado do Tocantins também. Antes de apresentar o nosso convidado, queria dizer duas novidades para vocês. A primeira, se inscrever no nosso canal, né? Você que está vendo pelo YouTube, dê o like nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal para você fortalecer muito o nosso trabalho. E segunda coisa, eu queria dizer para vocês que não estou mais sozinho nessa caminhada, né? Retomamos esse projeto, eu com meu grande amigo, que é ortopedista aqui na cidade de Palmas, Dr. Divino Alves Garcia Júnior, ele que é médico formado pela Universidade Federal de Tocantins, residência em ortopedia pelo Hospital Geral de Palmas e subespecialidade em ombro e cotovelo pelo Instituto Ortopédico de Goiânia e, além disso, meu grande amigo. Divino, seja bem-vindo e vamos tocar esse projeto aí, pô. Dizer que Estou grato por você ter feito esse convite, né, de tocar esse projeto aí bem bacana que você já vem trazendo ele aí há algum tempo. E estou aqui para acrescentar e para a gente bater um papo legal aí com os convidados, né? E tá sempre aí informando e mantendo o pessoal atualizado aí da área da saúde e os demais que quiserem acompanhar a gente. Com certeza. A gente faz isso bastante, né? Se quer sentar, beber alguma coisa, conversar, a gente faz isso bastante, né? Agora, dessa vez, de forma mais profissional e com entretenimento para vocês que gostam muito da área da saúde e querem aprender muito e conhecer os médicos aqui da nossa região. Então, apresentando o nosso convidado, estamos aqui com o Dr. Eduardo Aquil. Ele que é médico formado pela Universidade Federal de Tocantins, residência médica em oftalmologia pela UFG, Universidade Federal de Goiás, e subespecialidade em glaucoma pelo mesmo instituto. E, além disso, nosso grande amigo. Peço licença agora para chamar de Dudu. Como é que tá, Dudu, meu amigo? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, tá? Divino. E aí, Dudu? Tudo bem, gente? Prazer, viu? É um prazer estar aqui com vocês, agregando aí, né? Vem para somar, para a gente divulgar informação e trazer um benefício para a saúde, né? Tanto aqui no podcast quanto na prática. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Com certeza. Obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Dudu, seguinte, eu comecei a introduzir rapidamente a sua vida acadêmica, sua trajetória acadêmica, sobre a sua graduação e sua residência médica e sua subespecialidade, que é glaucoma. Mas assim, antes de a gente adentrar no assunto da oftalmo propriamente dita, queria que você falasse um pouco de você, né, o trajeto desde o seu nascimento, infância, até a entrada na sua vida acadêmica aqui no UFT. Muito bem. Então, gente, vamos começar. Eu vim de Goiânia, né? Sou goianiense mesmo, nasci lá. Tenho grandes amigos lá, tenho uma paixão grande por lá e agora tenho uma paixão grande por aqui, por Palmas. Eu achei que era japonês. Só o sangue vem de lá. Uma mistura. Aqui no Brasil, né, tá todo mundo misturado, né? Mas, e aí, né, cresci lá em Goiânia mesmo, cresci numa comunidade japonesa, a comunidade lá de Goiânia é bem forte, rígida, com valores, assim, e fui muito feliz lá. E aí vim pra cá na faculdade. Não sabia como é que era Palmas, né? E aqui encontrei uma grande família, né, de amigos do pessoal da faculdade mesmo. Acho que no começo, né, quando as primeiras turmas que a gente participou ali da faculdade, então via muita gente de fora, mais de 50% da turma. Então acaba que a gente criou esse vínculo, né? Essa amizade que a gente tem é disso. Cada um estava meio largado, sem família aqui, se uniu e formou uma grande família. Maioria, né? de Goiânia também, né? Maioria de Goiânia. E aí aqui eu vi um lugar muito, muito bom para se viver, uma qualidade de vida muito boa, um povo muito receptivo. E depois que eu formei, eu falei, quero voltar para cá, né? Antes disso veio minha noiva também, né? Que me ajudou ainda mais a perseguir esse sonho por voltar. Fui fazer residência médica de oftalmo lá em Goiânia, né, um lugar que é referência de oftalmologia, e minha terra natal também. E por lá eu fiquei 3 anos na residência de oftalmologia lá na Universidade Federal de Goiás. Fiz mais uma extensão que é o Fellowship, que é a subespecialização em glaucoma, né, de mais 1 ano, e continuo com um pezinho lá no mestrado, né, continuo fazendo mestrado lá. E só que tem 1 ano e 3 meses que eu voltei. Então, vi já essa oportunidade de voltar. Graças a Deus, fui muito bem recebido pelos colegas aqui, lá no Hospital de Olhos de Palmas.
E comecei agora a trajetória aqui da oftalmologia e catarata, glaucoma aqui em Palmas, certo? Então é isso, essa daí é a minha trajetória, venho estudando bastante, gosto da questão tanto prática, né, de consulta, cirurgia, mutirões de cirurgia, de consulta e também de estudos. Então, venho publicando, né? Faço parte de alguns grupos de estudos científicos para a gente sempre estar melhorando, é o que tem evidência, é o que é o que é a base do nosso conhecimento para a gente melhorar a medicina que a gente faz. Que legal, coisa boa. Você falou a questão da cidade de Palmas, o quanto você ficou maravilhado com a cidade e gostou da cidade quando você veio para cá, mas antes de você vir para cá fazer faculdade, você não tinha nenhuma referência, nenhum parente, nenhum passeio por aqui pela região? Pela região, não. Pela região, não. Nada, 0, 0. Foi uma excursão mesmo, assim. Medicina a gente sai fazendo, né? Prova em tudo quanto é lugar. Mas foi realmente uma oportunidade que eu tive lá no cursinho de ingressar aqui. Entrei pelo vestibular tradicional mesmo. Sim. E deu tudo certo, graças a Deus. Que legal. Então, a sua introdução na cidade de Palmas foi mesmo com a universidade? Com a universidade. E aí você falou que gostou da cidade, que pensou em ficar por aqui. Foi alguma questão de mercado, alguma questão pessoal? O que foi que fez você fazer a sua residência na sua cidade, em Goiânia, na UFG? Querido UFG, meu pai é docente lá, um abraço pessoal da UFG. Que fez você fazer a residência na UFG e querer voltar para cá? Uma questão pessoal, uma questão de mercado, uma questão profissional? O que fez esse link de você vir para cá? Foi uma união de tudo, né? Uma das coisas que puxou bem foi a questão do mercado. Sim, sim. Né? Então, assim, tive essa oportunidade, foi muito bom e vejo que foi a escolha certa, né? Questão de amigos pela faculdade, né? Fiz diversos e muita gente, a gente percebe isso, né? Muitos estão voltando, né? Fazem especialização fora e estão voltando para Palmas, já buscando isso e a qualidade de vida para se criar uma família aqui, né? Acredito eu que é bem melhor. Então, assim, Goiânia é ótimo, mas aqui eu senti que teve uma união desses fatores positivos. Legal, coisa boa. Deixa eu fazer uma pergunta. O mercado de trabalho, é o que você esperava quando você pensou em voltar para cá? Porque essa é uma das questões que eu sempre pensei, né? Eu sempre amei o Tocantins, sempre já conheço desde a minha infância, eu venho para cá, eu tenho vários parentes aqui na região, então eu sempre gostei daqui, sou apaixonado pelo estado, até mais que um pouquinho que Goiás. Mas uma das coisas que me trouxe de volta para cá foi essa tendência do mercado de trabalho ser melhor e a qualidade de vida, como você disse. Mas o mercado é o que você esperava? Está te surpreendendo? O que você tem a dizer disso aí? É o que eu esperava. Eu sou uma pessoa otimista, Divino. E é o que eu esperava. Tanto na questão assim, me surpreendeu a recepção, né? Eu achei que eu ia encontrar mais barreiras, principalmente no começo. Então, fui muito bem acolhido pelo pessoal, como eu havia falado. E a questão de mercado aqui, às vezes nem tanto pela capital, por Palmas, sim, mas o entorno, né, as cidades ao redor, então a gente drena, né, muita gente. E não só do estado, Maranhão, Mato Grosso, Pará. Então, assim, a gente drena muito esse pessoal. Então, é o que eu fiquei bem satisfeito. Apesar de ser otimista, estou satisfeito com o que eu tenho encontrado. Entendi. Essa barreira que você achou que seria maior e não foi tão grande como você falou, foi uma questão de uma coisa natural da própria equipe que te recebeu ou foi algum contato que você teve lá dentro, professores, ex-colegas que te fizeram essa ponte com você? Natural. Apesar de ter conhecido, assim, e o pessoal pergunta, e aí, Eduardo, como é que você chegou lá, né? Cara, currículo na mão. Claro, além da sua capacidade profissional. Sim. Perfeitamente. Certeza, né? Justamente. Currículo na mão, fui nos hospitais, me apresentei. Então, assim, a princípio não usei nenhum conhecido, nem nada. Fui com a minha intenção mesmo, com o meu trabalho, com o meu currículo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Cara, que bacana. A gente faz essa pergunta porque o mercado para medicina, não sei para outras áreas também, mas ele é um pouco fechado em determinados locais e em determinadas especialidades. Então, esse receio de ter alguma restrição, alguma barreira para entrar em alguma cidade, em algum serviço que você vai entrar, isso é comum dentro da medicina e algumas áreas também deve ser. Mas é por isso que gera essa dúvida, porque a oftalmologia é uma área um pouco à parte da medicina.
De maneira geral, as faculdades de medicina não abordam tanto a oftalmologia como abordam a cirurgia geral, a ginecologia obstetrícia, a medicina da família, até porque o sistema vigente no Brasil é o SUS. Então, acaba que a oftalmologia é uma área muito específica, com pouco conteúdo na medicina, e acaba que quem vai seguir a área acaba enveredando meio que sozinho por uma jornada, uma área muitas vezes muito desconhecida. Às vezes conhece por outras, algum colega, algum parente, que vai te introduzir naquela área e você vai optar por aquela especialidade. Inclusive, é uma pergunta minha, o que fez você optar pela oftalmologia? Porque, como eu falei, é uma área difícil, o conteúdo abordado na faculdade ele é muito pouco, a gente sabe muito pouco o clínico geral, né, da oftalmologia, e você fala assim, cara, essa é uma área legal, aí eu volto a perguntar, foi alguma ponte, algum médico que tenha te inspirado? O que foi que fez você decidir pela oftalmologia? A gente teve uma professora, né, muito inspiradora, que foi a Núbia. Né? Então, a Núbia Maia, que hoje é minha colega. Tenho um prazer de dizer isso. E na época do meu internato, quando a gente estava no internato, foi criado o Banco de Olhos do Tocantins. Então, no internato eu era muito fuçador, eu saía correndo atrás de procedimentos, de coisas novas, e acabou que eu tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias oftalmológicas, junto com a Núbia, inclusive. Então, vi alguns transplantes de córnea, né? E isso me chamou a atenção, né? Já passei por em pensar em fazer outras especialidades, né? Mas aí eu fui agregando, falei, qualidade de vida é algo importante a gente ter, não adianta viver de plantão em plantão, né? Ter uma jornada muito exaustiva, né? E aliar clínica e cirurgia. Então, eu queria essa união dos dois, falei, casou tudo, né? Então, optei, foquei, aí desde que eu decidi, foquei só naquilo, não saí prestando prova para ortopedia, depois clínica, depois neuro, entendeu? Então, oftalmo não foi a que sobrou, foi a que você queria mesmo. Prestei todas as provas na oftalmo, que é o que eu queria, e hoje eu estou realizado. Pessoal, não é que ortopedia é para quem qualquer coisa, não. Não, desculpa. não, perdão, desculpa. Eu entendi, eu tô brincando. Brincadeira. A ortopedia também tem essa característica, digamos assim, de ser uma área à parte, digamos assim, né? Você tem muitos links, né? Algumas áreas em comum. E a ortopedia, por tratar de um sistema muito específico, né? Fraturas e tudo, acaba ficando um pouco à parte também. E tem uma reserva de mercado interessante. Inclusive, até uma pergunta pro Divino. Foi uma coisa que você pensou também, essa questão de reserva de mercado na ortopedia? Tem aquela velha brincadeira de que ortopedista e não é médico, né? Agora já até adicionaram algumas outras áreas. A ginecologia, o pessoal fala também um pouco. Então, eu sempre gostei muito de ortopedia, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu já fui com esse foco, né? Não foi na faculdade que apareceu. Eu sempre gostei muito dessa área e eu nunca mudei, sempre segui por aí. E também sempre pensei nessa parte que o Eduardo falou, né? De alinhar consultório com procedimentos, né? E qualidade de vida. Tá certo que eu ainda faço um plantãozinho ou outro, né? Não tem jeito. Mas eu também estou bem satisfeito, né? Isso é muito importante você pensar nisso para o futuro. Principalmente os acadêmicos que estão aí na escolha, batendo na porta da residência aí para saber o que vai querer. Essas coisas são muito importantes de se pensar. Questão de mercado, questão de clínica e procedimentos, né? E qualidade de vida principalmente. Mas foi basicamente isso também que eu pensei. Com certeza, coisa boa. E aí, uma vez, Dudu, que você chegou aqui em Palmas, que você conseguiu se estabelecer com o seu conhecimento técnico, com as barreiras que você falou que não foram tão grandes assim. Uma vez que você chegou aqui, quais são os seus principais objetivos? Eu quero dizer assim, porque esqueci de falar, pessoal, o Dr. Eduardo ele é mestrando em Ciência da Saúde pela UFG também. Então, assim, uma vez que você parte para essa área mais acadêmica, você pensa em seguir na carreira de professor, dar aulas nas faculdades e conciliar com o seu consultório clínico? Inclusive, eu já fiz esse mês, estamos ainda em maio, né? Então, esse mês eu dei uma aula lá para a Unirg, né? Lá em Paraíso. Então, assim, foi uma aula muito legal, muito gostosa de se dar. Assim, é uma área que me chama a atenção, né? Mas eu gosto mais também da preceptoria prática. Como fellow lá na UFG, então como eu já tinha terminado, já era oftalmo, só que estava fazendo a subespecialização, então acaba que a gente orienta também, né? Orienta o pessoal da residência. Então eu me vi muito ali também na questão de orientador na prática, né? Da questão oftalmológica em si.
Mas agora dar aulas teóricas também é interessante. Tive a oportunidade de dar uma aula sobre cirurgias minimamente invasivas do glaucoma lá no próprio Hospital de Olhos para os colegas, então foi muito boa essa parte. Então é algo que eu pretendo seguir junto, né? Não exclusivamente o pessoal pergunta, você está fazendo mestrado, doutorado, é para dar aula, é para isso? Não, é para me aprimorar, Sim. né? Por exemplo, o tema do meu mestrado é um tratamento cirúrgico a laser do glaucoma. Então, é algo que vai me agregar na prática, vai me agregar na teoria, né? Vem como um título também, mas não é exclusivo para a questão da docência. É algo que eu me interesso, que é interessante, só que veio para agregar em tudo. Entendi. Não é o seu principal foco, digamos assim, mas é algo que vem para agregar não só na vida acadêmica, como também na sua vida profissional com o seu conhecimento, digamos assim. Perfeito. Cara, que legal. Normalmente, a via de regra, as pessoas que seguem essa carreira acadêmica de mestrado, doutorado e às vezes até o pós-doutorado, muitas vezes optam por fazer a carreira acadêmica. E no caso, o Dudu acabou agregando isso, não só a vida acadêmica, mas também o conhecimento prático, porque muitos médicos não querem atuar por essa área, né? Então acabam fazendo a parte clínica por questões financeiras ou por questões pessoais também. E aí, dentro da oftalmologia, uma vez você é oftalmologista, uma pessoa de renome aqui na nossa cidade, no nosso estado, teve algum paciente, algum caso que te marcou, uma coisa que você... ou algum caso interessante que você leva para a carreira, seja de exemplo clínico ou prático? Sim, alguns casos, alguns pacientes, eles marcam, né, a gente. Então, eu tenho um caso muito interessante de um paciente jovem, 42 anos. Isso eu operei na residência. Na época, a gente aprende a fazer assim, das cirurgias mais simples até as mais complexas, né? E uma cirurgia intermediária é a facectomia extracapsular, que a gente apelida de FEC. A gente, quando a catarata está muito madura, extremamente madura, a gente fala que ela vai ficando densa, ela fica uma pedra mesmo. Então, assim, a técnica mais moderna, que é que a gente usa uma caneta que tem ultrassom e aspira, a gente faz uma mínima incisão e aspira aquela massa, digamos assim. Mas quando ela está muito dura, isso não ocorre. E assim, você tenta, é melhor a gente converter para essa extracapsular, que é a gente retira a catarata por inteiro. Então, era um paciente jovem, né? O que me deixou intrigado é porque o paciente tão jovem tinha uma catarata tão densa, que a gente chama de catarata branca. O olho da pessoa fica branco mesmo. Não é comum, né? Nessa idade. Nessa idade, não. Mas era um cara de 42 anos que ele tinha um filho de 1 ano. E ele não conhecia o rosto do filho dele. Que isso, cara. Né? Loucura. E aí eu operei esse cara, graças a Deus, o fundo do olho estava bom. Esse cara ficou bem demais, enxergando tudo, voltou à vida ativa. A pessoa só enxergava a luz. Só enxergava se estava de dia ou se estava de noite. Não enxergava mais nada. A gente passava assim, tentava movimento de mãos, que é o próximo passo, não enxergava vultos, só a luz. E esse cara foi para a cirurgia, eu operei ele. Ficou super bem, respondeu super bem à cirurgia e, cara, teve a oportunidade de ver o filho dele crescer. Né? Então, isso, voltar para a vida ativa. Então, esse é o meu caso que mais me marca, assim, sabe? Sim. Mais gratificante. Por isso que eu falo assim, nossa, que bom fazer o bem, fazer, as pessoas enxergarem o mundo melhor. Cara, do caramba isso aí, não sabia desse caso. O caso, quando o cristalino fica muito opaco, a densidade é diretamente proporcional? O fato de ele estar opaco quer dizer que ele está duro ou não necessariamente? Não necessariamente. Muito bem perguntado. Às vezes, quando a gente tem uma catarata traumática... Então, assim, o que é catarata? É uma opacificação da lente, do cristalino, né? da nossa lente natural do olho. Uhum. Então, qualquer desorganização da estrutura, ela deixa de ser transparente. Então, quando a gente tem um trauma, isso pode desorganizar as estruturas e aí ela vira uma catarata branca rápido, só que ela não fica densa. Então, ali, nesses casos, a cirurgia de faco normal, a facoemulsificação, ela aspira melhor e aí isso se resolve sem ter que fazer aquela extracapsular, que ela retirar ela por inteiro. Mas a via de regra é que ela vai ficando densa, né? E quando ela vai ficando densa, ela vai ficando mais amarelada,
mas ou aí vai ou esbranquiçada ou até rubra. Tem um outro tipo, um outro subtipo de catarata que a gente chama de catarata rubra, que ela fica avermelhada mesmo também, que é outro subtipo que é bem dura pra gente aspirar. Mas todas elas a gente dá um jeito. Dudu. Diga. E um paciente dessa idade, e como você afirmou, ela é progressiva, né? A doença não é uma coisa... O que levou um paciente desse a chegar a esse estágio de uma catarata? Um caso grave assim, de não Isso, ter né? nada e, sei lá... Por que ele esperou tanto tempo? Falta de conhecimento, o que você acha? Um paciente muito humilde? Isso, a gente estava lá no SUS, lá no Serof, a gente atende 100% SUS, né? Então, são pacientes que às vezes ficam mais tempo na fila, né? Ou negligenciam mesmo, negligenciam. Então, a gente vê muitos pacientes que o mínimo de visão ali, que não são muito exigentes quanto a isso, ou aí instruções também, o nível de escolaridade, tudo, e ele deixa chegar a esse ponto. Né? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, né? De orientar todo mundo, de tentar expandir, né? Esse nosso conhecimento para todos, para que a gente possa fazer o melhor ali, para que chegue essa informação, a pessoa que está ali negligenciando, às vezes escuta e fala, nossa, então deixa eu procurar uma ajuda, né? Um atendimento. Caramba, que legal. Essa questão de pacientes marcar a nossa carreira é uma coisa muito, muito bacana, né? Porque a gente vai lembrando, quem está puxando aqui na memória. Eu lembro que uma vez eu estava... Não era nem interno, eu era acadêmico ainda, eu estava mais ou menos no quinto, sexto período, e eu estava num setor do hospital que era a UCI, no caso, uma área de cuidados intermediários, pacientes que têm um prognóstico muito ruim, mas não necessariamente que estão em estado terminal, não é isso, mas pacientes que têm um prognóstico muito ruim, então postergando, acabam indo para esse setor, parecido com uma UTI. E aí, tinha uma paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos de idade, e aí estava chegando a hora da visita. Então, como se o horário da visita fosse 3 horas, era por volta ali de 2h30 da tarde, e a paciente fez uma parada cardiorrespiratória, o coração parou de bater, e a equipe prontamente fez a reanimação. A reanimação durou mais ou menos ali uns 15 minutos e o paciente voltou, o coração voltou a bater. Nesse momento, como faltavam aproximadamente 15 minutos para retornar, para iniciar a visita domiciliar, a visita do paciente, chamaram os pais dessa paciente específico para entrar primeiro, porque como tinha sido pós-animação, poderia ser que a paciente parasse de novo e eles não queriam que isso acontecesse, então já chamaram nesse momento para poder ter os últimos momentos, enfim, o que a família acreditasse. E aí, naquele momento em que os dois pais entraram, né, os pais da paciente, a paciente era filha dos acompanhantes, eles entraram bem humildes, aquela roupa simples e tudo, aquela coisa toda, e aí... Quando foi passado o caso para eles, a cara do pai foi impagável. Nunca esqueci aquela cara. Não comparando, não estou falando de sofrimento, mas assim, quando você sente que a coisa não tem mais jeito. É como se você tivesse aquele fio de esperança e aí, de uma hora para outra, você derruba aquilo, né? Então, acredito eu, né, que naquele instante, a família já tem um fio de esperança, aquela coisa de, ou será que vai dar, será que não vai dar? E aí, quando vê a notícia que ela fez uma parada respiratória e pode ser que pare de novo. Então, a gente trouxe vocês primeiro aqui para vocês fazerem uma oração, alguma coisa. Então, a cara que o pai fez foi uma coisa que não esqueço nunca, né? Aquela coisa, né? Uma família muito humilde, do jeito que ela olhou. Foi uma coisa que me marcou bastante, né? Eu nunca esqueci esse caso. E aí, para que casos como esse não se repitam, essa questão do olho do paciente, que às vezes posterga, não consegue tratar... até por negligência mesmo, né? Os homens de maneira geral são mais negligentes, mas todos os pacientes muitas vezes são negligentes também. O que você diria para o nosso público que é um sinal de alerta para uma doença oftalmológica? Você fala, caramba, se acontecer isso com você, eu sugiro que você procure um oftalmologista o quanto antes. Ah, beleza. Muito importante. A gente tem alguns sinais de alerta. O principal deles é baixa de visão. Então, assim, uma baixa de visão súbita. Né? É bom, como a gente enxerga bem, quem enxerga bem com os dois olhos, às vezes tem a baixa de visão em um e não nota, né? Então, assim, é bom sempre fechar um, fechar o outro, ver como é que tá a visão, olhar para um objeto específico, uma distância específica, né? Mas então, teve qualquer baixa de visão súbita, corre para o oftalmologista. Dor ocular também não é normal, então pode ser algo brando como o olho seco, né? Mas pode ser uma pressão intraocular muito elevada, né? Ou pode ser uma inflamação, uma infecção, certo? Olho vermelho também, nem todo olho vermelho é conjuntivite. Jesus. Né? Agora. Então, é importante ser avaliado porque a gente tem
A síndrome do olho vermelho. Dentre essa síndrome do olho vermelho, a gente tem um leque extenso de patologias, né, de doenças que podem causar inflamações por infecção, por diversos patógenos, né, diversos bichinhos ali, herpes, toxoplasmose, vírus mesmo, bactérias, clamídia. Então, assim, é uma gama. Então, o pessoal fala, o olho... tem um congresso de oftalmologia. Um congresso só do olho? Cara, tem um congresso só das subpartes do olho, né? Então, assim, a gente tem uma imensidão, um universo dentro do olho. Então, basicamente, dor ocular, baixa de visão, olho vermelho, certo? Flechos luminosos também pode ser um sintoma que vai preceder uma rotura na retina, um descolamento ali do gel do olho do vítreo, que pode precipitar um descolamento de retina. Então, esses são os sinais que eu aconselharia. Então, teve qualquer coisa, corre, porque o tempo, às vezes, num descolamento de retina, dias, horas, são essenciais para um bom resultado depois pós-operatório, para você melhorar a visão, não perder aquela visão. Caramba, que legal. Não sabia dessa questão do olho vermelho aí. Agora eu vou ficar com muito mais medo agora. Eu vou agendar minha consulta essa semana. Meu olho vermelho é crônico. É o plantão também. Plantão é uma causa de olho vermelho. Pode ser sono. Fator de risco. Sônia, um monte de coisa. E em contrapartida, qual seria... claro que doenças oftalmológicas ou as demais doenças também, ideal você procurar um profissional adequado para você fazer uma avaliação completa, para não ficar imaginando coisas, nem se preocupar de forma desnecessária e nem negligenciar uma doença grave, potencialmente grave. Mas assim, ao mesmo tempo, aquele sintoma que chega muito, aquele carro-chefe do oftalmologista, que o paciente tem mais medo do que o normal, você diz, caramba, isso aqui, via de regra, não costuma ser nada. O que isso poderia ser? Isso teve um caso que eu atendi hoje, olha, inclusive. Não. Hoje. E assim, vem toda semana, não digo todo dia, mas toda semana. Então, a gente tem uma condição que chama hiposfagma. Hiposfagma é um sangramento subconjuntival benigno. Então, em cima do branco do olho, né, vamos dizer assim, a gente tem a conjuntiva, certo? Que é uma pelezinha, digamos assim, transparente ali, por cima do branco do olho, em que ela é vascularizada. E os vasos são muito frágeis. Então, alguns fatores de risco, pessoas que usam anticoagulante, né, AES, clopidogrel, né, antiagregação plaquetária também. Tem uma coisa que é muito subestimada, ginkgo biloba. Ginkgo biloba também atrapalha a coagulação sanguínea. E hipertensos que não estão bem controlados, fazem pico de pressão, esses são alguns fatores de risco. Eles têm essa chance maior de ter esse sangramento subconjuntival. E fica feio, assusta. Porque como é uma pele tá ali transparente, tem um sangramento, ela se espalha ali ao redor do olho, em cima do branco do olho. Tem casos que cobre todinho. Fica vermelho. E a pessoa toma um susto. Então, a extensão da hemorragia ela pode ser desde um pontinho até toda a extensão do branco do olho, digamos assim. Variável. E aí, hoje, por exemplo, era bem leve, mas eu já peguei casos, né, tomados 360 graus ali. Só que não cursa com baixa de visão, não cursa com dor. Normalmente, nem é o paciente que percebe. É alguém que fala para ele, vai lá, seu olho tá super vermelho. E o paciente chega... Assusta. Meu olho tá sangrando, né? Ele chega super assustado, fala, não, calma, senta aqui, vamos examinar e tal. E isso passa sozinho também, certo? Quer dizer que, existem sangramentos que são malignos também. Tem o sangramento no vítreo, nesse gel de dentro do olho, que está relacionado com diabetes, está relacionado com oclusões, infartos das veias, né, da retina. E isso tem que ser tratado de prontidão. Por isso que a gente fala assim, cara, não dá pra... Tem muita gente que manda foto, né, no WhatsApp. Tirar aquela foto de longe. Mal dá pra ver. Mal dá pra ver os cílios da pessoa, não dá pra ver nada. O que eu tenho? É difícil desse jeito. A gente tenta, esforço para tentar orientar, mas o ideal é a gente fazer uma avaliação oftalmológica. Por quê? No consultório, além da gente ver a visão, a gente faz a refração, a lâmpada de fenda é o nosso microscópio, o nosso aparelho-chave ali para a gente diagnosticar o que o paciente tem. E realmente é um microscópio. A gente usa aumentos de 10, 16, às vezes 40 vezes para ver se tem alguma coisa ali no olho, né? E através dele a gente consegue ver o fundo do olho também. Então,
muitas patologias assintomáticas, muitas doenças que são assintomáticas, como o glaucoma, que cursam com uma perda de células nervosas do nervo. Então, assim, só são descobertas através do exame oftalmológico. A pessoa não sente nada. Então, por isso que a gente, apesar, né, a gente tenta expandir essas orientações para a pessoa ficar calma. Então, o hiposfagma, esse sangramento, não é tão urgente. Mas procura, porque às vezes associado a isso tem alguma outra coisa. Caramba, não sabia. Pessoal do PSF, ó, o Ginkgo biloba, fica ligado aí no... Os idosos vão te odiar agora agora pra frente. O pessoal vai ficar com raiva de mim agora, mas pô, o Dudu que tá falando, não sei o que tá falando. E dentro desse contexto do glaucoma, a gente está comemorando um marco importante na área do glaucoma, que é agora em maio, que é o Maio Verde. Maio Verde. É a prevenção contra o glaucoma. Isso que é o mês de prevenção, que é o mês de prevenção do glaucoma. E são feitos alguns eventos durante esse tempo, alguma cidade específica? Com certeza. Então, a gente tem a nossa sociedade do glaucoma, a Sociedade Brasileira do Glaucoma, uma sociedade muito forte, muito atuante, que durante esse mês está fazendo diversos eventos de conscientização. Por quê, gente? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Então, assim, temos causas de cegueira reversíveis igual a catarata. Então, operou, às vezes, sendo só a catarata a causa de baixa de visão, o paciente volta a enxergar. Agora, o glaucoma é perda de célula nervosa. Então, é uma célula muito diferenciada, muito específica para ser regenerada. O que perdeu, eu falo para os pacientes, infelizmente, o que perdeu, a gente tem que lutar para salvar o que ainda não perdeu. Né? E aí, é uma doença assintomática. Então, é uma doença traiçoeira. Ela pode estar em você não está sentindo nada. E depois, quando você descobre, não tem como nada o que se fazer para voltar. Por isso, a gente fala em diagnóstico precoce. É muito bom quando a gente pega aquele diagnóstico no começo, porque tem vários artifícios para a gente fazer aquela pessoa enxergar até o final da vida. O meu objetivo é esse. É isso, manter uma boa qualidade visual para o paciente até o final da vida dele. Dudu, e você disse que é assintomática, mas não há nenhum sinal de risco, alguma coisa que... Isso. Era para ajudar a gente aí nesse negócio? Porque... Não, a gente tem alguns fatores de risco, mas sintoma nenhum, divino. A não ser, como eu falei, pressões acima. O que é o normal da pressão? Cada paciente tem o seu normal, cada pessoa. Dudu, só te interrompendo, para o pessoal que não conhece, explica o que é o glaucoma, porque muita gente acha que glaucoma é meramente o aumento da pressão intraocular. E às vezes não é só isso. Queria que o Dudu explicasse mais ou menos o que é o glaucoma para o pessoal entender e aí você aborda essa questão. Muito bom, perfeito. Vamos lá, então vamos entrar por essa área. Então, o glaucoma, na definição do glaucoma, a pressão intraocular não entra, porque a gente tem glaucoma de pressão normal. Então, qual que é a definição do glaucoma? É uma neuropatia, então é uma doença de células nervosas, neuropatia óptica, então é do nervo óptico, o nervo que carrega as informações que o olho capta para o cérebro, onde vai ser processado aqui, certo? Então é uma doença, uma neuropatia óptica progressiva, ela não tem cura, ela tem controle, mas ela é progressiva. Se a gente não fizer nada, ela vai sempre progredindo, certo? E a gente pode ter glaucoma de pressão normal. O paciente está pressão de 10, perfeita, mas está piorando os exames, né? E o que ela vai impactar? No campo visual. Então, ela começa pegando o campo visual periférico, depois o centro. Por isso também a pessoa não percebe. Então, aos poucos, vai pegando o centro, a periferia até chegar no centro, e aí a gente chama, quem tem um glaucoma avançado, ele tem um campo tubular. Como se pegasse um tubo e colocasse na frente do olho dele. Ele enxerga lá longe, mas ele tem que olhar para baixo para ver onde está pisando. Esbarra nas coisas, entendeu? Para dirigir é um perigo. Então, e a pessoa não vai percebendo isso, até que fecha. Normalmente, os pacientes que têm glaucoma avançado, eles me procuram quando perde a visão de um olho. Aí ele desespera, fala, opa. E aí chega no outro olho, tá com uma certa visão, mas tá com um campinho bem restrito. Então, é desse jeito. Teve um paciente, por exemplo, ele é caseiro na fazenda. E aí chegou para mim com a seguinte história, falou assim, doutor, toda vez que eu vou cortar grama, eu passo o cortador em cima dos cabos do fio. Eu tô para ser despedido da fazenda, porque toda hora eu passo e corto o fio. Só assim, para buscar E era isso, o cara tava com um glaucoma super avançado, um campo visual constrito, assim, bem fechado mesmo, só que
fez a cirurgia, controlou a pressão. Infelizmente, o que ele perdeu não voltou, mas ele manteve ali pelo menos aquele campo visual, aquela qualidade visual que ele tinha. Caramba, que loucura. Isso foi aqui em Palmas ou foi em Goiânia? Isso foi lá em Senador Canedo. Senador Canedo. Lá, isso. Senador Canedo, onde eu atendia lá em Goiânia. E esse controle, ele acontece, por exemplo. A doença tem controle. O cara chegou lá já com a visão um pouco... Já no tubular, igual você explicou, e dali para frente tem como manter aquilo ali. Tem como manter, justamente. Isso é importante. Tá, pode estar a pressão mais alta que for, 70, já altíssimo. Dá para a gente controlar. Primeiramente com medicação, né? Colírios mesmo. Então, a primeira linha de tratamento do glaucoma, hoje está se mudando. Hoje a gente tem um tratamento a laser muito bacana, né? Que já é a primeira linha lá nos Estados Unidos, Europa. Hoje a gente está tentando fazer essa conscientização, né? Mas atualmente ainda é colírio. Então, colírio, a gente tem 4 tipos que vão reduzir a pressão. Não baixou, aí a gente também tem a associação com os tratamentos a laser e aí, por último, as cirurgias, né? Tem casos extremos igual esses que a gente, às vezes, já indica de cara a cirurgia. A gente não pode perder tempo fazendo o teste se o colírio vai dar certo ou não, né? Mas, na maioria das vezes, a gente começa introduzindo e vai avaliando a resposta. Sim. Caramba, que legal. No caso, por ser uma doença do nervo óptico, o procedimento cirúrgico, ele é... O que seria o procedimento cirúrgico? Seria uma ressecção do nervo óptico? O que seria esse procedimento? Não tudo, isso, né? Mas é importante. Isso. Cara, Mas é importante. A ressecção, tem alguns, mas assim, não específicos para o glaucoma. Tem alguns procedimentos no nervo, mas para o glaucoma, a gente busca meios de reduzir a pressão, que é o único fator de risco modificável, certo? Deixa eu falar, o Divino tinha perguntado, deixa eu fazer um gancho anterior aos fatores de risco. Isso. Genética é um fator de risco que não dá para modificar, certo? Diabetes é fator de risco. Tem um glaucoma que chama glaucoma neovascular, em que a diabetes é um fator de risco. Então, os diabéticos descontrolados aí, eu pego no pé. E uso de medicamentos, corticoide, gente. Hoje chegou um paciente que há quantos anos? 10 anos fazia uso de prednisona. Direto. E isso a gente tem algumas, não são todos, mas tem uns indivíduos que são córticos sensíveis. Então, tomou a pressão intraocular, a pressão do olho vai lá para cima. Isso de um período muito curto, não tem problema, né? Muitas das vezes não tem problema. Agora, isso de forma crônica machuca o nervo, né? Vai aumentando a progressão do glaucoma e chega a ponto de cegar. Crianças com asma, nossa, eu fico com muito receio também, porque usa muito corticoide. E já teve casos também de pacientes chegarem à cegueira por conta, né? Paciente de 11 anos. Cego por conta do uso crônico do corticoide. Então, usou corticoide, há necessidade, pacientes reumatológicos, né, pacientes que têm asma, alguma outra inflamação, alguma doença autoimune, que está usando corticoide de forma crônica, tem que passar por uma avaliação oftalmológica. Caramba. Agora, vamos lá para a parte cirúrgica. Parte cirúrgica, então, a gente tem que baixar a pressão de alguma forma, certo? Isso a gente faz ou pelo laser. A gente, bem na transição entre a córnea e o branco do olho, que é a esclera, a gente tem um ralinho. Pensa que é um ralinho. E quem tem glaucoma tem uma resistência à drenagem. Então, o ralo dele drena menos. Então, vai acumulando mais líquido e isso faz o aumento da pressão intraocular. O que a gente faz? Então, a gente tem alguns meios para atuar no ralo, né? Digamos assim, no ângulo camerular, no trabeculado. O laser é um deles. Então, a gente usa como se a gente aumentasse ali o diâmetro do ralo, aumentasse o buraco do ralo para escoar melhor, tá? Tem um procedimento minimamente invasivo em que eu faço hoje, que eu retiro parte dessa malha de resistência, como se arrancasse o ralo, e aí melhora o escoamento também. E a cirurgia tradicional, a mais antiga que a gente tem, é uma cirurgia fistulizante. A gente cria uma nova saída. Então, já que o ralinho está entupido, não funciona mais, a gente cria uma via alternativa. A gente chama de trabeculectomia. Então, eu falo para os pacientes, eu faço uma janelinha, eu faço um retângulo ali, não corto ele, mas assim, um meio para escoar na esclera. Então, eu faço uma comunicação de dentro do olho, da parte anterior,
até a região subconjuntival, embaixo da pelezinha transparente que a gente conversou da hiposfago, e lá por baixo forma-se uma bolha. Então, naquela bolha vai ser para lá que vai ser drenado o líquido e lá ele absorve. Então, mas é uma cirurgia que hoje em dia a gente guarda para casos mais avançados. Antes disso, a gente tem muita coisa a se fazer, muita coisa bacana, minimamente invasivo, laser, né? E aí individualizar o tratamento caso a caso. Entendi. Cara, que legal. Eu não tinha noção de como é que seria esse procedimento. Esse é calma que não dá certo, né? Você é igual a camarada dele. Dudu, uma dúvida. Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Quando você fala laser, a gente fica um pouco confuso. Mas um laser, ele corta, porque assim, nas minhas cirurgias do ombro, o paciente sempre pergunta, doutora, a cirurgia é a laser? Aí eu tento corrigir esse erro, né? Falando, não, a cirurgia é uma cirurgia por vídeo. Né? O pessoal tem um pouco de mania de falar que é a laser porque os cortes são pequenos e tudo. Mas o que é a cirurgia? O laser ele faz cortar, ele queima? O que é quando você diz isso? Boa. Não, então, assim, a gente tem alguns tipos de laser, né? Dentro, é um laser mesmo do glaucoma. A gente tem um laser vermelho, né? A gente tem um laser verde, que é o de argônio. Cada um, o vermelho, ele tem um efeito fotodisruptivo. Você atira o laser, ele cria uma mini explosão, digamos assim, certo? O de argônio, o verde, ele tem um efeito fototérmico. Então, ele queima aquele tecido. Entendeu? Então, assim, aí, esse laser, por exemplo, que eu estou falando no trabeculado, o diodo, ele vai fazer uma remodelação dos tecidos mesmo. Ele vai... Pensa que a malha trabecular são vários tecidos entrelaçados, certo? Então, ele vai aumentar ali o espaço entre as malhas para melhorar o escoamento. Ele vai enlarguecer o buraquinho, digamos assim. Entendi. Certo? Só que tem alguns outros tratamentos a laser. A fotocoagulação, a gente usa... Aí também a gente usa o laser diodo, em que ele... a importância do laser, ele atravessa tecidos. Então, ele vai atuar, então, né? Como o olho ali, a córnea, é transparente, então tem como a gente usar ele para atravessar esse tecido sem danificar a córnea. A ciclofoto, que é o tema do meu mestrado, ela é uma caneta ligada a um aparelho produtor do laser. E o que eu vou fazer? Ao invés de aumentar o escoamento do líquido do olho para tratar o glaucoma, eu tenho outra opção que é diminuir a produção. Entendi. Então, eu vou atuar diretamente no corpo ciliar, que é uma região onde produz o líquido do olho, certo? Não vou matar ele todo, mas eu vou matar uma extensão aproximadamente de 3 quadrantes. Seria 75%, né, digamos assim. Então, eu aplico esse laser, ele passa o branco do olho, que é a esclera, e vai atingir diretamente aquele tecido. Esse sim é fotodisruptivo. Ele vai causar uma mini explosão naquela região para matar realmente. Não, o efeito é dar uma baqueada nele, é tontear ali o corpo ciliar para ele produzir menos. Quando ele produz menos, eu tenho um controle da pressão. Então, assim, eu posso atuar ou aumentando o escoamento ou diminuindo a produção, para ter um equilíbrio na pressão do olho. Entendi, maravilha. Bom, já sabemos aí como é que faz que sabemos que é uma doença silenciosa, uma doença potencialmente grave, muito silenciosa. O doutor falou que o paciente, por vezes, ele é assintomático, existem alguns fatores de risco, mas e quando o paciente é sintomático, exceto aquela questão de visão tubular, digamos assim, se existe algum sintoma inicial, quando às vezes sente alguma coisa, o que poderia ser um sinal para o paciente que está ali assistindo a gente e fala assim, não, isso poderia ser um sinal de glaucoma, eu tenho que procurar logo o oftalmologista. Beleza, então vamos. Assim, pressões intraoculares muito altas, normalmente acima de 40, 50 de pressão. Eu vou fazer um gancho novamente. Uma média de pressão da população, entre 10 a 21 milímetros de mercúrio, que é a nossa unidade de medida, mas 10 a 21. Dentro desse período, normalmente uma pessoa que não tem glaucoma está dentro do normal. Então, isso manifesta com dor no olho? 40, 50 acima, vermelhidão, embaçamento visual e dor no olho. É uma tríade, certo? É importante, agora sim, pode ser sintomática em bebês. Existe glaucoma congênito. Então, o bebê pode nascer com glaucoma, certo? Então, o bebê que... São sintomas menos específicos, mas um bebê que tem lacrimejamento, fotofobia, uma sensibilidade intensa à luz, né?
e ele vai desenvolvendo uma megalocórnea, que a gente fala que a córnea, né, a nossa lente transparente do olho, fica maior. Então, aquele bebê com um olhão, sensibilidade à luz e lacrimejamento é muito importante ali no oftalmologista, porque graças a Deus, são casos raros, mas são casos graves de glaucoma em bebês. E existe uma média de pacientes que são bebês e que tem essa manifestação clínica. É um prazo, tipo assim, caramba, se você não se tratar nesse tempo, pode causar uma cegueira em tanto tempo, 6 meses, 1 ano. Qual seria um tempo, assim, que relativamente médio para uma criança que não se tratou, dos pais que negligenciaram, ter essa consequência grave? Não, assim, a gente fala que alguns, um dos poucos casos de urgência, assim mesmo, né? Porque quanto mais tempo a pessoa tá lá com aquela pressão intraocular elevada, maior o dano no nervo. Então, assim, o quanto antes. Nasceu, identificou, já leva. Então, muitos bebês, eles têm que fazer exame sob narcose, né? Eles não colaboram e tal, mas é super importante essa avaliação deles para a gente diagnosticar se for uma doença tão grave, né? Tão debilitante, assim. Entendi. O teste do olhinho serve para alguma coisa desse tipo, não? Não. Mas é importante. Vamos falar sobre o teste do olhinho? O teste do olhinho é o teste do reflexo vermelho, né? Então, o mais simples, né? Digamos assim, a gente joga uma luz e a gente tem, igual nas fotos, a gente tem aquele reflexo, né, da retina. Então, a retina é avermelhada. Então, a gente joga uma luz, ela reflete aquela luz vermelha. Isso serve basicamente para a gente ver duas coisas. Catarata congênita, tem bebês que nascem com catarata, e o neuroblastoma, né, que ficou muito famoso aí, o Thiago Leifert, a filha do Thiago Leifert, né, a Lua, que teve esse, retinoblastoma, perdão, corrigindo. E que ele é um tumor esbranquiçado, de crescimento rápido, então a gente não vai ter esse reflexo vermelho, vai ter um reflexo branco. Então, são essas duas. Mas, além disso, o teste do olhinho realizado pelo oftalmologista, a gente olha a maturidade da retina também, se o nervo está bem formado. Então, a gente dilata o paciente, né? E através do OBI, de um capacete com uma iluminação e uma lente binocular, e uma outra lente especial que ela converge a luz para a gente enxergar o fundo do olho, a gente consegue fazer esse mapeamento, avaliar a maturidade da retina, tudo isso. Porque tem alguns bebês, principalmente os prematuros, né? Prematuros, baixo peso e que usaram oxigênio durante logo ao nascimento, ficaram na UTI neonatal usando oxigênio, que isso gera um atraso na maturidade, né, na maturação da retina, e uma doença que chama retinopatia da prematuridade, também que pode ser desastrosa para a criança e que pode ser tratada. Então, o mapeamento o teste do olhinho com o oftalmologista é muito importante por conta disso. Show. E vê alguma outra patologia mais comum, além dessa questão do reflexo vermelho, ou é basicamente para ver esse o teste do olhinho? Seria o principal motivo, digamos assim. Isso, catarata congênita e neuroblastoma. Maravilha. E a É questão... retinoblastoma, desculpa, eu devia me corrigindo, gente, perdão. Eu tô... Ô, cara, retinoblastoma, gente. E aí, e questão da diabetes mellitus, qual que é a principal patologia de risco? Né? Seria a retinopatia diabética, seria o próprio glaucoma? O que seria o pior? Porque o pessoal diabético tem uma prevalência muito grande na nossa população e o pessoal é uma doença que quem trabalha no PSF, endocrinologista, vê que muita gente negligencia. Não são todos os pacientes, claro. Mas, assim, qual seria o maior risco no paciente diabético? A principal doença, digamos assim, a top 1, que faz o paciente diabético procurar oftalmologista? Então, assim, a diabetes, eu brigo também demais com os pacientes, porque muitos negligenciam, né? A principal consequência da diabetes no olho é a retinopatia diabética, né? O que é essa retinopatia diabética? A diabetes, ela cursa com uma neuropatia e vasculopatia, né? Então, assim, ela ataca nervo, ataca tudo, né? Ataca nervo, ataca os vasos sanguíneos. Então, ela cria uma situação ali na retina de hipoperfusão. Então, chega pouco nutriente, chega pouco oxigênio. O que a retina entende? Fala, se está chegando pouco, eu preciso de mais sangue. E quem transporta o sangue? Os vasos sanguíneos. Então, ela produz um hormônio para acelerar ali de forma desenfreada uma produção de vasos sanguíneos, que a gente chama de neovasos. Então, esses neovasos não são bons, porque eles são frágeis. Então, sai criando neovasos não só na retina,
E no ângulo do olho, que aí vai fazendo o link com o glaucoma, então sai criando esses neovasos no ângulo do olho, entope o ângulo do olho. É por isso que o diabetes é um fator de risco para o glaucoma neovascular que a gente comentou. E esses vasos sanguíneos são frágeis, às vezes eles rompem. Aí causa sangramento dentro do olho, causa sangramento aqui na parte externa também, entope o ângulo do olho, causando glaucoma. Mas o principal deles é essa retinopatia diabética. E ela causa um edema dos tecidos, um inchaço. Na retina a gente tem várias camadas bem justapostas, bem certinhas para captar a luz. Se a gente tem um inchaço desses tecidos, causa baixa de visão. E aí o tratamento é laser. Então, aquele laser verde que a gente tinha falado, a gente usa para queimar as regiões onde estão produzindo esse hormônio ruim, né, que produz esses neovasos. E em alguns casos a gente precisa fazer uma injeção dentro do olho. Famosa injeção dentro do olho. E é dentro do olho mesmo, viu, gente? Então, cuida do diabetes. Então, assim, é uma injeção de anti-VEGF, que é esse fator de crescimento dos vasos sanguíneos. Então, para inibir essa proliferação desenfreada dos vasos sanguíneos. Mas isso tudo é enxugar gelo. Por quê? Se o paciente ainda não continua controlando diabetes, vai perpetuar o ciclo. Tem paciente que já tomar mais de 20 injeções no olho e não aprende. E fica lá, com a glicemia. Tá controlada? Tá quanto? 300. Meu filho, vamos melhorar isso daí, porque é seu olho. Injeções que você vai tomar. Né? Tem que tomar injeção de insulina. Dentro do olho, pois é. Dentro do olho. Cara, que legal. Bom, achei muito bacana. Já estamos aqui finalizando nosso programa. Bom, diante de tanto problemas que podem surgir, queria que o Dudu falasse onde é que ele atende, pra gente poder procurar ele o quanto antes para não correr esses riscos aí, que ele alertou tanto ao longo do podcast. Então, gente, vai ser um prazer atendê-los, tá? Meu nome completo é Eduardo Aquil Pereira aí, né? Eu estou atendendo lá no Hospital de Olhos de Palmas, fica lá na Avenida Teotônio Segurada, tá? Eu e toda a equipe estamos de braços abertos para te receber, para te avaliar de forma cuidadosa, de forma atenciosa, completa, né? Não é só passar grau, o oftalmologista não estuda só para passar o óculos. Então, além disso, a gente faz uma avaliação cuidadosa do seu cristalino, se você tem ou não catarata, da retina, do nervo, né? Então, essa visão do olho todo para te trazer uma boa saúde ocular. Legal. E o Hospital de Olhos de Palmas é aquele que fica ali na Teotônio Segurado, ali na esquina. Próximo ao Açaí. Próximo ao Açaí, né? Então, no Teotônio Segurado, próximo ao Açaí, mercado Açaí. Qual que é o horário de funcionamento do hospital? Segunda a sábado eu atendo sábado também, na parte da manhã, no sábado, mas de segunda a sexta, de manhã e de tarde estarei lá. De tarde, normalmente, sexta-feira à tarde é meu dia cirúrgico, então eu opero sexta-feira à tarde. E das 8 até as 6. Saí de lá e já vim pra cá pra gente conversar. Maravilha. Então, esse aí tá o endereço do hospital que o Dudu atende. É esse, como eu falei, o Hospital de Olhos. O horário de funcionamento foi o que ele falou agora. Tem um contato, que a gente pode entrar em contato com o Instagram, alguma coisa sua que o pessoal pode te seguir para saber mais sobre isso, ou entrar em contato com você para poder marcar? Sim, né? Lá no próprio Hospital de Olhos mesmo tem o Instagram, Hospital de Olhos de Palmas HOP, certo? Lá no meu Instagram também, eduardoaquil.oftalmo, certo? Você pode encontrar onde eu atendo, o telefone de lá, certinho. E aí, posteriormente, a gente coloca o cartãozinho aqui pra gente, pra divulgar. Maravilha. Então, se você quiser cuidar do seu glaucoma, seu potencial glaucoma, que eu espero que você não tenha, mas se você tiver já, temos aqui um profissional de excelência para cuidar de você, da sua família e de todos os sintomas que você sentir. Então, agradecer o Dudu mais uma vez pela participação aqui conosco. Nessa nova fase nós estamos trazendo aqui para vocês, aqui no nosso podcast, de trazer médicos daqui da região de Palmas e região, para poder trazer informação para vocês, para poder trazer todo tipo de informação que vocês precisam saber para poder ter uma vida saudável, seja na oftalmologia, seja em todas as demais áreas da medicina. Na ortopedia nós temos um aqui muito bom também, que pode se divulgar agora, Divino. Fala aí seu Instagram, onde você atende. Eu estou atendendo lá na clínica Ortolife, né? Fica no Hospital Life Center, ali também próximo ao antigo Big, aquele Big do centro, tudo perto ali, perto do Hospital de Olhos de Palmas. Então, já foi fazer uma avaliação com o Dudu, já passa lá na Ortolife, a gente vê o ombro e o cotovelo. Então, eu atendo lá também, toda semana, tá? E meu Instagram é Dr. Divino Alves, ortopedista.
tá bom? E podem me achar também no Instagram da Life Center. Lá tem todos os nossos contatos. Maravilha. E eu tô aqui sempre no Instagram, seja no meu Instagram pessoal, dr.joaocastrousg. O nosso Instagram da página, que hoje é o Palmas Mindcast, mas eu vou alterar, vai virar o Medical Minds. Vamos ajustar isso aí para vocês acompanharem os cortes que foram feitos mesmo com os profissionais das demais especialidades. E eu estou atendendo também ali na Integral Clinic, que é ali na rotatória da LO1 com a NS4, que fica ali ao lado da GEP Livraria, certo? Então, eu estou na área de ultrassonografia, faço ultrassom geral, né, músculo esquelético, abdômen total e os demais exames ginecológicos também, além de mapeamento para endometriose, beleza? Dudu, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco, desejo todo sucesso para você, Dudu. Desejo sucesso para o Divino também, que agora está junto comigo aqui, ele vai aparecer toda hora aqui no podcast, nós vamos jogar a cara dele aqui, da minha também, mas brincadeiras à parte, desejo todo sucesso e estamos trazendo para vocês medicina de qualidade para vocês se cuidarem e não negligenciar a saúde, porque os riscos podem ser irreversíveis. Então, Dudu, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz e até a próxima participação com mais um episódio do Medical Minds Podcast. Um abraço.